Em uma estrada nebulosa na floresta, um homem de terno caminha friamente para longe, enquanto sua filha cadeirante grita desesperadamente por ele. "Pai, por favor, não me deixe aqui", implora a menina com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele ajusta sua gravata cara sem olhar para trás. "Você se tornou um fardo grande demais." O silêncio da floresta é interrompido apenas pelos soluços da criança abandonada, até que o som de cascos se aproxima lentamente. Um majestoso cavalo, branco, emerge entre as árvores, seus olhos inteligentes fixos na menina. O que acontece em seguida mudará para sempre o destino de todos. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. A névoa densa serpenteava entre as árvores centenárias da floresta, transformando aquela tarde de outono em um cenário fantasmagórico. O silêncio era quebrado apenas pelo suave rolamento das rodas de uma cadeira sobre o asfalto irregular da estrada deserta. Sofia, uma menina de 10 anos com longos cabelos castanhos e olhos cor-de-mel, sentia seu coração bater cada vez mais forte enquanto observava seu pai, Ricardo Montenegro, empurrar sua cadeira em direção ao acostamento. O terno italiano impecável de Ricardo contrastava grotescamente com a selvageria do ambiente ao redor. Seus sapatos de couro polido esmagavam folhas secas a cada passo, produzindo um som que para Sofia soava como uma contagem regressiva para algo terrível. Ela conhecia bem aquela expressão no rosto do pai, a mesma que ele fazia quando estava prestes a fechar um negócio particularmente difícil. "Pai", Sofia sussurrou, sua voz tremendo como uma folha ao vento. "Por que paramos aqui?" Mas ela já sabia a resposta. Tinha escutado as discussões tarde da noite, os argumentos sobre custos de tratamento, sobre como ela estava sugando os recursos da família. Ricardo parou a cadeira bruscamente. A névoa parecia engrossar ao redor deles, como se a própria natureza quisesse ocultar o que estava prestes a acontecer. Sofia sentiu as primeiras lágrimas escorrerem por suas bochechas quando seu pai caminhou para ficar à sua frente, ajustando a gravata de seda com dedos que jamais tremiam. "Você se tornou um fardo grande demais", ele declarou, sua voz tão fria quanto o ar úmido da floresta. Não havia emoção em seus olhos, apenas um cálculo frio e preciso, como os números em suas planilhas financeiras. Ricardo deu um passo para trás, como se o toque dela pudesse manchá-lo. "Já tomei minha decisão." Ele girou nos calcanhares e começou a caminhar em direção ao Porsche preto estacionado mais adiante na estrada. O som do motor do carro sendo ligado cortou o ar como uma lâmina. Sofia continuou gritando até sua garganta doer, até o ruído do motor desaparecer completamente, deixando-a sozinha com seus soluços e o silêncio opressivo da floresta. A realidade de sua situação começou a se infiltrar como o frio que já penetrava seus ossos. Estava sozinha, em uma cadeira de rodas, no meio de uma floresta que não conhecia. O sol já começava a se pôr, e com ele ia embora qualquer resquício de calor. Sofia tremeu, puxando o fino casaco mais apertado ao redor dos ombros. Seus pensamentos corriam descontrolados. Quanto tempo até algum carro passar? Alguém a encontraria antes do anoitecer? Antes que os animais selvagens aparecessem? O pânico ameaçava dominá-la quando um som diferente cortou através de seus soluços, o som distinto de cascos batendo suavemente contra o solo da floresta. Sofia prendeu a respiração, seu coração disparando novamente, mas por um motivo diferente. O som se aproximava lentamente, ritmado, como se qualquer que fosse a criatura estivesse sendo cautelosa. A névoa parecia se mover, se abrindo como uma cortina, e através dela, Sofia viu algo que fez seu coração parar por um instante.
Um cavalo branco como a neve emergia entre as árvores, sua pelagem brilhando suavemente, mesmo na luz difusa da tarde nebulosa. Era um animal magnífico, com músculos fortes e uma postura que sugeria nobreza. Mas foram seus olhos que capturaram a atenção de Sofia, profundos, inteligentes e de alguma forma gentis. O cavalo parou a alguns metros dela, suas orelhas se movendo para frente e para trás, avaliando. Sofia conteve a respiração, temerosa de que qualquer movimento pudesse assustá-lo. Por um momento que pareceu se estender pela eternidade, cavalo e menina se observaram mutuamente, criando uma conexão silenciosa que transcendia o medo e a solidão. Então, para completo espanto de Sofia, o cavalo começou a se aproximar vagarosamente. Seus movimentos eram deliberados, quase humanos em sua delicadeza. Quando chegou ao lado da cadeira de rodas, para ainda maior surpresa da menina, ele dobrou suas pernas dianteiras, abaixando-se como se fizesse uma reverência. Sofia estendeu uma mão hesitante, suas lágrimas momentaneamente esquecidas. Seus dedos tocaram a crina macia do animal, e ela sentiu um calor se espalhar por seu corpo. De alguma forma, naquele momento, ela soube que não estava mais sozinha. Em meio à sua hora mais escura, um guardião inesperado havia emergido da névoa, trazendo consigo uma promessa silenciosa de proteção e companhia. O crepúsculo tingia o céu de tons violeta quando Sofia percebeu que precisava encontrar abrigo. A temperatura caía rapidamente e os sons da floresta começavam a mudar, anunciando a chegada da noite. O cavalo branco permanecia ao seu lado, paciente e atento, como se esperasse por uma decisão. "O que vamos fazer?" Sofia sussurrou mais para si mesma que para o animal. Para sua surpresa, o cavalo respondeu movendo-se para trás de sua cadeira de rodas. Com delicadeza surpreendente, ele usou o focinho para empurrar a cadeira para frente, guiando-a para longe da estrada e em direção a uma trilha estreita entre as árvores. Sofia hesitou por um momento, seu coração dividido entre o medo do desconhecido e a confiança instintiva que sentia por aquele ser magnífico. "Você sabe para onde está me levando?" Sua voz ainda tremia, mas havia um toque de esperança nela agora. O cavalo relinchou suavemente, como se respondesse, e continuou guiando a cadeira com uma precisão que parecia impossível para um animal. A trilha, embora irregular, era suficientemente larga para a cadeira de rodas, como se tivesse sido usada regularmente no passado. Conforme avançavam pela floresta, Sofia começou a notar detalhes que sua angústia inicial não havia permitido. Havia algo quase mágico na forma como a névoa dançava entre os troncos das árvores antigas, e o musgo que cobria as pedras brilhava com uma luminescência suave no crepúsculo. Após o que pareceu uma eternidade, mas não deve ter sido mais que meia hora, a trilha se abriu em uma pequena clareira. Ali, parcialmente oculta por trepadeiras e cercada por árvores protetoras, estava uma cabana de madeira. Era uma construção modesta, mas sólida, com uma varanda coberta e uma rampa lateral que parecia ter sido construída para facilitar o acesso. "É aqui que você mora?" Sofia perguntou ao cavalo, que respondia balançando a cabeça como se realmente entendesse cada palavra. O animal a guiou até a rampa e Sofia descobriu que conseguia impulsionar sua cadeira sozinha por ela, chegando à varanda. A porta da cabana estava apenas encostada, como se estivesse esperando por eles. Sofia empurrou-a levemente e ela se abriu com um rangido suave. O interior estava surpreendentemente limpo, considerando o aparente abandono. Havia uma cama simples em um canto, prateleiras cheias de livros e cadernos, e uma pequena área que parecia ter sido uma cozinha. "Alguém deve ter morado aqui", Sofia murmurou, observando os detalhes do ambiente. Seus olhos caíram sobre uma escrivaninha coberta de papéis e um grande livro encadernado em couro.
Aproximando sua cadeira, ela percebeu que era um diário, suas páginas preenchidas com uma caligrafia elegante e desenhos detalhados de plantas. O cavalo entrou na cabana atrás dela, seus cascos fazendo um som oco contra o assoalho de madeira. Ele se moveu até uma das prateleiras e, com um movimento preciso de seu focinho, derrubou uma caixa de fósforos que estava ali. A luz dourada revelou mais detalhes do interior da cabana. Havia mantimentos básicos nos armários, latas de comida, garrafas de água, ferramentas, tudo organizado de uma forma que sugeria que o lugar não havia sido abandonado às pressas, mas sim deixado propositalmente preparado para algum visitante futuro. "Parece que encontramos um refúgio", Sofia disse, sentindo uma onda de alívio misturada com exaustão. O estresse emocional do dia começava a cobrar seu preço e seus olhos pesavam. O cavalo, percebendo seu cansaço, usou os dentes para puxar delicadamente uma manta dobrada de uma prateleira baixa, deixando-a cair em seu colo. Sofia sorriu através das lágrimas que voltavam a se formar. "Obrigada", ela sussurrou, acariciando o pescoço do animal. "Acho que preciso dar um nome para você." O cavalo inclinou a cabeça, suas orelhas se movendo com interesse. "Que tal Guardião?" O nome pareceu agradar ao animal, que relinchou suavemente em aprovação. Sofia conseguiu se transferir da cadeira para a cama, uma habilidade que havia aperfeiçoado nos últimos 2 anos, desde o acidente que a deixara parcialmente paralisada. Enquanto se ajeitava sob a manta, observou o guardião se posicionar próximo à porta como um sentinela vigilante. O som da chuva começou a tamborilar no telhado da cabana, mas dentro estava seco e relativamente confortável. Sofia sabia que deveria estar apavorada. Estava sozinha em uma floresta, abandonada pelo próprio pai. No entanto, olhando para seu protetor improvável, sentiu uma estranha sensação de paz. "Vamos ficar bem, não vamos, guardião?" ela murmurou, já meio adormecida. O último som que ouviu antes de cair no sono foi o suave relincho de resposta, como uma promessa silenciosa de que não estava mais sozinha. Os primeiros raios de sol da manhã filtravam-se através das frestas da cabana quando Sofia acordou. Por um momento ficou desorientada, até que as memórias do dia anterior inundaram sua mente como uma onda gelada. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas o relincho suave de guardião a trouxe de volta à realidade. O cavalo branco já estava em movimento, empurrando com o focinho uma maçã que havia encontrado em algum lugar. A fruta rolou até parar próxima à cama de Sofia, que não pôde conter um pequeno sorriso. "Você já está cuidando de mim, não é?" Após conseguir se transferir novamente para a cadeira de rodas, Sofia começou a explorar mais detalhadamente seu novo lar. A luz do dia revelava detalhes que a penumbra da noite anterior havia ocultado. As paredes estavam cobertas de desenhos botânicos e anotações meticulosas sobre plantas medicinais. O diário que havia anotado na noite anterior estava aberto sobre a escrivaninha. Sofia aproximou sua cadeira e começou a ler. Diário do guarda florestal Antônio Santos, 15 de março de 1995. As páginas continham observações fascinantes sobre a flora local e suas propriedades curativas. "Olha só isso, guardião!" Sofia chamou o cavalo, que se aproximou imediatamente. "Aqui diz que existe uma planta com flores azuis que ajuda a reduzir inflamações." Ela continuou folheando o diário, absorta nas descobertas, quando um envelope caiu de entre as páginas. "Se você está lendo esta carta, significa que a vida o trouxe até aqui por algum motivo. Esta cabana serviu como meu posto de observação por 30 anos e agora a deixo preparada para quem dela precisar. Nos armários encontrará mantimentos não perecíveis e suprimentos básicos. Nas prateleiras
conhecimento acumulado sobre as plantas que podem curar e fortalecer. Sofia sentiu uma onda de emoção ao perceber que este lugar não era um simples acaso, era um refúgio propositalmente preparado para pessoas em necessidade. Guardião observava atentamente enquanto ela explorava os armários, descobrindo latas de comida, ferramentas básicas e até mesmo algumas mudas de roupa. Em um armário específico, encontrou dezenas de frascos vazios, etiquetas em branco e equipamentos para preparar infusões e cataplasmas. Ao lado, havia um caderno com instruções detalhadas sobre como identificar, colher e preparar diferentes plantas medicinais. Isso pode ser útil, Sofia murmurou, pensando nas dores constantes em suas pernas desde o acidente. Guardião relinchou e moveu-se até a porta, como se entendesse seus pensamentos e estivesse pronto para ajudá-la a encontrar as plantas necessárias. O resto da manhã foi dedicado a organizar o espaço. Sofia descobriu que a cadeira de rodas passava perfeitamente pelos corredores da cabana, como se tivesse sido projetada pensando em acessibilidade. Havia até mesmo uma pequena horta elevada na parte de trás, ao alcance de alguém sentado. O Sr. Antônio pensou em tudo. Sofia comentou com o guardião, que a seguia pacientemente em sua exploração. O cavalo parecia conhecer cada canto do lugar, guiando-a para descobertas interessantes, como uma pequena nascente de água cristalina próxima à cabana. À tarde, Guardião surpreendeu Sofia trazendo mais frutas e até mesmo algumas das plantas que ela havia visto desenhadas no diário. "Como você sabia?" Ela perguntou maravilhada, reconhecendo as flores azuis anti-inflamatórias mencionadas anteriormente. Seguindo as instruções do caderno, Sofia começou a preparar sua primeira infusão medicinal. O processo era complexo e exigia paciência, mas ela tinha tempo de sobra agora. Guardião observava atentamente cada movimento, como se estivesse memorizando o processo. Quando a noite começou a cair, Sofia já havia estabelecido uma pequena rotina. Guardião alternava entre ficar ao seu lado na cabana e fazer rondas pela área, sempre retornando com algo útil, frutas, plantas ou pequenos galhos secos para o fogão a lenha. "Sabe, Guardião?" Ela sussurrou para o cavalo que montava guarda próximo à sua cama. "Acho que o Sr. Antônio estava certo. A floresta realmente provê para quem precisa." O relincho suave de Guardião soou como uma concordância, ecoando pela cabana que agora começava a parecer um verdadeiro lar. As semanas se transformaram em um mês na floresta, e Sofia estabeleceu uma rotina surpreendentemente funcional com o Guardião. Cada manhã, começava com o cavalo trazendo frutas frescas para seu café da manhã, seguido por sessões de estudo do diário do Sr. Antônio e experimentos com plantas medicinais. Sofia descobriu que tinha um talento natural para a botânica. Suas pequenas mãos eram precisas ao preparar as infusões, e sua mente ágil absorvia rapidamente o conhecimento contido nos cadernos do antigo guarda florestal. Guardião parecia ter um sexto sentido para encontrar exatamente as plantas que ela precisava, como se pudesse ler os desenhos que ela fazia baseados no diário. Numa manhã particularmente clara, enquanto aplicava uma cataplasma de ervas em suas pernas, Sofia sentiu algo diferente. Um formigamento leve, quase imperceptível, percorreu seu pé direito. Ela prendeu a respiração, temendo que a sensação desaparecesse. "Guardião", chamou em um sussurro excitado. "Eu senti alguma coisa." O cavalo aproximou-se imediatamente, seus olhos inteligentes fixos nela. Sofia continuou massageando a mistura de ervas em suas pernas, e o formigamento aumentou levemente. Lágrimas de esperança começaram a se formar em seus olhos. Desde o acidente de carro que a deixara parcialmente paralisada 2 anos atrás, os médicos haviam dito que suas chances de recuperação eram mínimas. "Talvez eles estivessem errados",
murmurou para si mesma enquanto documentava cuidadosamente em um caderno a mistura de ervas que havia usado. Guardião relinchou suavemente, como se concordasse com sua conclusão. As descobertas não pararam por aí. Na semana seguinte, durante uma de suas explorações dos arredores da cabana, Sofia encontrou uma caixa de metal enterrada parcialmente sob folhas secas. Dentro havia mais cadernos do Sr. Antônio, estes focados especificamente em técnicas de fisioterapia natural e exercícios de fortalecimento. "Olha só isso!" ela exclamou para Guardião, que a observava atentamente. "São exercícios que posso fazer mesmo na cadeira de rodas." Os cadernos continham ilustrações detalhadas e instruções precisas para diferentes tipos de alongamentos e movimentos terapêuticos. Sofia começou a incorporar esses exercícios em sua rotina diária. Guardião adaptou seu comportamento para ajudá-la, posicionando-se de forma que ela pudesse se apoiar nele quando necessário. A sintonia entre os dois crescia a cada dia, transcendendo a simples relação entre humano e animal. Uma tarde, enquanto praticava os exercícios, Sofia ouviu um som distante de motor. Seu coração disparou. Era a primeira indicação de presença humana desde seu abandono. Guardião imediatamente ficou alerta, suas orelhas se movendo na direção do som. "Acho que é melhor nos escondermos", Sofia sussurrou, e o cavalo prontamente a ajudou a voltar para dentro da cabana. Através da janela, ela observou um jipe do serviço florestal passar pela estrada distante. Uma parte dela queria gritar por ajuda, fazer-se notar, mas algo a deteve. "Não estou pronta", ela disse para Guardião, que a observava com compreensão. "Não quero voltar para um mundo que não me quis." O cavalo encostou o focinho suavemente em seu ombro, como se entendesse perfeitamente seus sentimentos. Naquela noite, enquanto organizava suas anotações sobre as plantas medicinais, Sofia começou a desenvolver um sistema próprio de tratamento, combinando as descobertas do Sr. Antônio com suas próprias observações. Guardião permanecia ao seu lado, ocasionalmente indicando com o focinho certas páginas do diário, como se quisesse chamar sua atenção para informações importantes. "Às vezes penso que você entende mais do que aparenta", Sofia comentou, acariciando a crina branca do cavalo, como se soubesse exatamente do que preciso. Guardião respondeu com um relincho suave, seus olhos brilhando com uma inteligência que parecia quase sobrenatural. A lua cheia iluminava a clareira através da janela da cabana, criando sombras dançantes nas paredes. Sofia observou seus desenhos e anotações espalhados pela mesa. Páginas e mais páginas, documentando sua jornada de descobertas e cura. "Sabe, Guardião", ela disse, sua voz carregada de determinação, "acho que não foi por acaso que você me encontrou naquela estrada. Talvez isso tudo seja parte de algo maior." O cavalo encostou a cabeça em seu ombro, e Sofia sentiu aquele formigamento em suas pernas novamente, mais forte desta vez. O outono avançava, e com ele vieram as primeiras tempestades fortes. Sofia havia aprendido a interpretar os sinais do tempo, observando o comportamento de Guardião, que ficava inquieto horas antes das mudanças climáticas mais intensas. Naquela manhã específica, o cavalo estava especialmente agitado. "Tem algo diferente hoje, não é?" Sofia perguntou, observando o Guardião ir e vir pela varanda da cabana. O céu estava carregado de nuvens escuras e um vento frio soprava entre as árvores, fazendo-as gemerem de forma assustadora. Seguindo seu instinto, Sofia começou a se preparar. Guardou todos os seus cadernos e diários em uma caixa à prova d'água que havia encontrado entre os pertences do Sr. Antônio. Recolheu lenha extra e verificou suas reservas de água e alimentos. O comportamento do cavalo a deixava apreensiva.
Por volta do meio-dia, a tempestade chegou com uma força devastadora. Relâmpagos cortavam o céu em sequências assustadoras, seguidos por trovões que faziam a cabana inteira tremer. A chuva caía em cortinas densas, reduzindo a visibilidade a poucos metros. Um raio havia atingido uma árvore antiga próxima à cabana. O som da madeira rachando foi ensurdecedor. Sofia observou horrorizada enquanto o tronco imenso começava a pender perigosamente na direção da cabana. "Guardião, espera!" Sofia gritou, mas o cavalo estava determinado. Com um movimento rápido, ele conseguiu posicionar a cabeça sob seus braços, praticamente levantando-a da cadeira. Sofia entendeu o que precisava fazer e, usando toda a sua força, conseguiu se agarrar ao pescoço do animal. No momento exato em que Guardião a carregava para fora, a árvore despencou sobre a cabana. O impacto foi tremendo, destruindo parte do telhado e uma das paredes. Se tivessem demorado mais alguns segundos, teriam sido esmagados. Dentro da caverna, relativamente protegidos da tempestade, Sofia finalmente pôde processar o que havia acontecido. "Você salvou minha vida", ela sussurrou, abraçando o pescoço de Guardião com força. O cavalo respondeu encostando o focinho suavemente em seu rosto, como se verificasse se ela estava bem. Foi então que Sofia percebeu algo extraordinário. Ela estava em pé. Na pressa do momento, seu corpo havia respondido instintivamente, e agora ela se mantinha ereta, apoiada em Guardião. Suas pernas tremiam com o esforço, mas sustentavam seu peso. "Guardião, olha!" ela exclamou com voz embargada. "Estou em pé!" O cavalo relinchou suavemente, como se não estivesse nem um pouco surpreso. Sofia deu um passo hesitante, ainda segurando-se na crina branca do animal. Suas pernas cederam um pouco, mas ela não caiu. A tempestade continuou rugindo lá fora, mas dentro da caverna, Sofia experimentava uma revolução pessoal. Com a ajuda paciente de Guardião, ela praticou ficar em pé e dar pequenos passos. Cada movimento era uma vitória, cada passo uma confirmação de que o impossível estava se tornando possível. Quando o médico disse que eu nunca mais andaria, meu pai desistiu de mim. Sofia refletiu em voz alta enquanto descansava sentada no chão da caverna, com o Guardião deitado protetoramente ao seu lado. "Mas você nunca desistiu, não é?" O cavalo levantou a cabeça e a olhou com aqueles olhos profundos e inteligentes. Sofia sorriu, percebendo que às vezes os melhores anjos da guarda não tinham asas, mas cascos, e que os milagres podiam acontecer nos lugares mais improváveis, no meio de uma tempestade. Na manhã seguinte à tempestade, Sofia e Guardião retornaram cautelosamente à cabana. O amanhecer revelava a extensão dos danos. Parte do telhado estava destruída e uma das paredes havia desabado sob o peso da árvore caída. No entanto, o quarto principal e a área de estudo, onde guardavam os preciosos diários do Sr. Antônio, haviam sido poupados. "Precisamos consertar isso", Sofia murmurou, avaliando os estragos. Suas pernas ainda tremiam com o esforço de ficar em pé, por isso alternava entre apoiar-se em Guardião e usar a cadeira de rodas que o cavalo havia resgatado da cabana danificada. Em meio aos escombros, Sofia encontrou uma caixa de ferramentas bem conservada. Havia martelos, pregos, serrotes e outras ferramentas básicas de carpintaria. Mais uma vez, a previdência do Sr. Antônio se mostrava uma bênção. Ele havia deixado tudo que alguém poderia precisar para manutenções básicas. "Vamos precisar de madeira", ela disse para Guardião, que imediatamente pareceu entender. O cavalo desapareceu na floresta e retornou pouco depois, arrastando cuidadosamente alguns troncos caídos com a tempestade. Sofia sorriu, maravilhada mais uma vez com a inteligência extraordinária de seu companheiro. Os dias seguintes foram de trabalho árduo.
Sofia descobriu que o esforço físico da reconstrução, embora cansativo, estava fortalecendo suas pernas. Ela desenvolveu um sistema em que Guardião segurava os troncos no lugar enquanto ela martelava e serrava, trabalhando a partir de sua cadeira de rodas ou em pé, apoiada em estruturas improvisadas. Durante esse processo, Sofia encontrou um novo diário, escondido em uma gaveta que havia sido revelada quando a parede caiu. Este caderno era diferente dos outros. Continha projetos detalhados para adaptações em construções, tornando-as mais acessíveis para pessoas com dificuldades de locomoção. "Olha só isso, Guardião!" ela exclamou, estudando os desenhos. "O Sr. Antônio pensou em tudo mesmo. Tem até projetos para rampas e corrimãos especiais." Seguindo essas instruções, Sofia começou a incorporar melhorias à cabana enquanto a reconstruía. "Tem certeza que viu fumaça vindo desta direção?" Uma voz masculina perguntou. "Não vejo nada além de árvores caídas da tempestade", o primeiro homem comentou. "Essas histórias de menina da floresta devem ser apenas lendas." "Não podemos deixar que nos encontrem", ela sussurrou para Guardião. "Não ainda, não até eu estar forte o suficiente." O cavalo relinchou suavemente em concordância. À noite, exausta do trabalho do dia, Sofia sentou-se na varanda parcialmente reconstruída. Suas pernas doíam do esforço, mas era uma dor diferente agora. Uma dor de músculos que estavam despertando, ficando mais fortes. O luar iluminava o trabalho que haviam realizado, uma mistura peculiar de restauração e inovação. A cabana estava se transformando em algo novo, assim como sua jovem ocupante. Sofia fez uma anotação em seu diário. Dia 58. Às vezes é preciso que algo se quebre completamente para podermos reconstruí-lo melhor do que era antes. 3 meses haviam se passado desde o abandono de Sofia na floresta e o outono cedia lugar ao inverno. A cabana estava não apenas reconstruída, mas melhorada, com adaptações que facilitavam sua locomoção. Suas pernas, embora ainda fracas, permitiam que ela caminhasse por curtas distâncias, apoiada em Guardião ou nas barras que havia instalado estrategicamente pela casa. Numa manhã particularmente fria, enquanto organizava os diários do Sr. Antônio, Sofia encontrou algo que mudaria completamente seu destino. Era um mapa antigo, cuidadosamente dobrado e escondido entre as últimas páginas de um dos cadernos. O papel amarelado mostrava detalhes da floresta que se estendia além da cabana, e no canto superior havia uma anotação intrigante: Vila dos Esquecidos, para aqueles que precisam desaparecer para renascer. "Olha só isso, Guardião", Sofia chamou, estendendo o mapa sobre a mesa. O cavalo aproximou-se, seus olhos inteligentes estudando o papel com interesse. "Parece que existe uma vila escondida nas montanhas. O Sr. Antônio marcou vários pontos no caminho. Plantas medicinais, fontes de água, abrigos." Enquanto estudava o mapa mais detalhadamente, Sofia encontrou uma nota adicional escrita à mão. "A vila acolhe aqueles que a sociedade esqueceu. Lá, médicos, professores e outros profissionais que escolheram se afastar do mundo moderno vivem em harmonia com a natureza. Entre eles, a doutora Maria Luísa, fisioterapeuta especialista em casos considerados impossíveis." O coração de Sofia acelerou. Uma fisioterapeuta especialista. Talvez essa fosse a resposta que procurava. Guardião relinchou suavemente, como se entendesse a importância da descoberta. A decisão não foi fácil. A cabana havia se tornado um verdadeiro lar, um refúgio seguro. No entanto, algo dentro de Sofia dizia que era hora de dar o próximo passo. Ela passou os dias seguintes se preparando meticulosamente para a jornada. Na véspera da partida planejada, algo inesperado aconteceu. Sofia ouviu o som familiar de um motor se aproximando da estrada. Dessa vez, porém, era diferente.
Eram vários veículos. Tenho certeza que vi fumaça saindo daquela direção. Uma voz conhecida ecoou pela floresta. Era seu pai, Ricardo Montenegro. Minha filha deve estar por aqui em algum lugar. Precisamos encontrá-la antes que essa história chegue à imprensa. Temos que ir agora, Sofia sussurrou para a guardião. Com uma velocidade e eficiência nascidas da prática, ela guardou os itens mais importantes em uma mochila. Os diários essenciais, medicamentos, o mapa e algumas provisões. Justo quando as vozes se aproximavam da frente da cabana, Guardião partiu silenciosamente pela trilha dos fundos, seguindo uma rota que Sofia havia marcado no mapa. O destino, as montanhas distantes onde, segundo as anotações do Sr. Antônio, existia uma comunidade de pessoas que haviam escolhido viver diferente. Vila dos Esquecidos, Sofia murmurou, segurando-se firmemente enquanto o guardião navegava habilmente entre as árvores. Parece que finalmente chegou a hora de descobrir se você realmente existe. A subida pelas montanhas revelou-se mais desafiadora do que Sofia havia imaginado. O terreno íngreme e irregular exigia todo o cuidado e habilidade de guardião, enquanto a temperatura caía conforme ganhavam altitude. Sofia consultava frequentemente o mapa do Sr. Antônio, que havia marcado não apenas o caminho, mas também pontos de descanso e abrigos naturais. Precisamos encontrar o primeiro ponto de parada antes do anoitecer, Sofia murmurou, estudando as anotações. Guardião parecia entender perfeitamente, ajustando seu passo para seguir exatamente a trilha indicada no mapa. O sol da tarde lançava sombras longas entre as árvores, criando um jogo de luz e escuridão que tornava a navegação ainda mais desafiadora. Após horas de subida, chegaram a uma pequena caverna marcada no mapa como abrigo do viajante. Sofia descobriu por que o local tinha esse nome. Dentro havia uma pequena reserva de lenha seca e alguns suprimentos básicos deixados por viajantes anteriores. Uma nota pregada na parede dizia: "Pegue o que precisar, deixe o que puder." Incrível! Sofia sussurrou, desmontando cuidadosamente de guardião. Suas pernas tremiam do esforço de se manter montada por tanto tempo, mas ela notou que estava mais forte. 3 meses atrás, não teria conseguido fazer nem metade dessa jornada. Enquanto organizava o espaço para passar a noite, Sofia ouviu um som distante que fez seu coração gelar. Latidos de cães. Guardião também ouviu, suas orelhas se movendo nervosamente. Eles estão usando cães farejadores, Sofia percebeu, o medo apertando seu peito. Rápida e silenciosamente, ela consultou o diário do Sr. Antônio, procurando algo que pudesse ajudar. Entre as páginas de plantas medicinais, encontrou exatamente o que precisava. Instruções para uma mistura de ervas que confundia o faro dos animais. "Aqui!" exclamou baixinho, identificando as plantas necessárias em sua mochila. Havia coletado todas elas antes de partir, sem saber que seriam tão úteis. Seguindo as instruções, preparou uma infusão forte e usou-a para borrifar seus rastros e os de guardião. No escuro, Sofia refletiu sobre sua situação. "Sabe, guardião", sussurrou, acariciando a crina do cavalo. "Nunca imaginei que estaria fugindo do meu próprio pai. Mas também nunca imaginei que encontraria um amigo como você." O cavalo respondeu, encostando o focinho suavemente em seu rosto. O amanhecer trouxe novos desafios. A trilha tornava-se cada vez mais íngreme e estreita. Em alguns pontos, Guardião precisava praticamente dançar entre as rochas, demonstrando uma agilidade surpreendente para um animal de seu tamanho. Sofia seguia estritamente as marcações do mapa, que indicavam não apenas o caminho mais seguro, mas também locais onde cresciam plantas medicinais importantes.
Durante uma parada para descanso, ela encontrou um pequeno jardim natural de ervas que, segundo as anotações do Sr. Antônio, eram especialmente eficazes para fortalecer músculos enfraquecidos. Ele pensou em tudo, Sofia murmurou, coletando cuidadosamente algumas amostras. É como se soubesse que alguém como eu passaria por aqui um dia. Guardião observava pacientemente, ajudando-a a alcançar as plantas mais distantes. O que foi? Sofia perguntou, sentindo a mudança no comportamento do amigo. Foi então que ouviu um som distante de sinos carregado pelo vento. Guardião relinchou suavemente, como se confirmasse sua percepção. Estamos perto, ela sussurrou, esperança renovada enchendo seu coração. Guardião pareceu entender a importância do momento, ajustando seu passo com determinação renovada. A névoa começava a se dissipar levemente, revelando um caminho que serpenteava entre as rochas. Sofia segurou-se mais firmemente na crina de Guardião, seus olhos fixos no caminho à frente. Depois de tudo que haviam passado juntos, após cada obstáculo superado, cada desafio vencido, estavam finalmente se aproximando de seu destino. A Vila dos Esquecidos não era mais apenas uma marcação em um mapa antigo, estava se tornando uma realidade palpável. O som dos sinos tornou-se mais claro, conforme Sofia e Guardião avançavam pela trilha sinuosa. A névoa começou a se dissipar, revelando gradualmente uma visão que fez Sofia prender a respiração. Casas de pedra e madeira, harmoniosamente integradas à paisagem montanhosa, com jardins suspensos e pequenas hortas em terraços. É real, Sofia sussurrou, mal acreditando no que seus olhos viam. A Vila dos Esquecidos realmente existe. Guardião relinchou suavemente, como se compartilhasse sua admiração. A vila parecia ter saído diretamente das páginas de um conto de fadas, com fumaça saindo das chaminés e pessoas movendo-se tranquilamente entre as construções. Antes que pudessem se aproximar mais, uma figura emergiu de uma das trilhas laterais. Uma mulher de cabelos grisalhos, presos em uma trança longa, vestindo roupas simples, mas bem cuidadas. Seus olhos, vivos e perspicazes, estudaram Sofia e Guardião com interesse. Maria Luísa sorriu, aproximando-se sem medo de Guardião. Antônio sempre soube que sua cabana serviria como ponte para aqueles que precisassem encontrar seu caminho até aqui. Quando ouvimos as histórias sobre uma menina vivendo na floresta com um cavalo branco, soubemos que era apenas questão de tempo. Vejo que já fez progressos consideráveis com seu tratamento, Maria Luísa observou, seus olhos profissionais avaliando a postura e os movimentos de Sofia. As plantas medicinais do Antônio, presumo? Maria Luísa fez um gesto para que a seguissem. Antônio foi um dos fundadores desta vila, há mais de 30 anos. Ele entendia que algumas pessoas precisam se afastar do mundo moderno para se reconectarem consigo mesmas. A cabana dele servia como um primeiro teste. Apenas aqueles que realmente precisavam da vila conseguiam encontrá-la. Enquanto caminhavam pela trilha principal da vila, Sofia observava maravilhada. Havia hortas medicinais por toda parte, pequenas oficinas de artesanato, uma escola ao ar livre onde crianças aprendiam em meio à natureza. Pessoas acenavam amigavelmente, sem demonstrar surpresa com a chegada de novos visitantes. Aqui cada um contribui com o que sabe, Maria Luísa explicou. Temos médicos que combinam medicina tradicional com conhecimentos naturais, professores que desenvolveram métodos próprios de ensino, artesãos que preservam técnicas antigas. E agora, temos você, que já demonstrou um talento especial para a botânica medicinal. E terá a oportunidade, Maria Luísa assegurou, especialmente sobre como usar esses conhecimentos para ajudar sua própria recuperação. Seu amigo também será muito bem-vindo aqui. Ele não é um cavalo comum, é? Maria Luísa comentou, observando o Guardião com interesse.
Antônio nos escreveu sobre um cavalo extraordinário que havia escapado de um circo anos atrás. Ele suspeitava que o animal estava esperando por alguém especial para ajudar. Na vila, aprendemos que coincidências são apenas os planos do universo se desdobrando da maneira que devem. Maria Luísa respondeu com um sorriso gentil. Venham, vou mostrar onde vocês podem descansar. Amanhã começaremos seu tratamento adequado. Enquanto seguiam Maria Luísa até uma pequena casa de pedra, Sofia percebeu que havia encontrado mais que um refúgio. Havia encontrado um lugar onde sua história não era única, onde pessoas entendiam a necessidade de recomeçar, de curar, de transformar dor em propósito. Sofia abraçou o pescoço de Guardião, sussurrando em seu ouvido. Conseguimos, amigo. Finalmente encontramos nosso lugar. O cavalo respondeu, encostando suavemente sua cabeça no ombro dela, como fizera tantas vezes antes, mas desta vez o gesto parecia dizer: sim, este é apenas o começo. Os dias, na Vila dos Esquecidos, seguiam um ritmo próprio, ditado pelo sol e pelos sinos que Sofia ouvira em sua chegada. As manhãs começavam cedo, com sessões intensivas de fisioterapia com Maria Luísa, que combinava técnicas convencionais com os tratamentos naturais que Sofia havia descoberto nos diários de Antônio. Você tem um dom especial para a medicina natural, Maria Luísa comentou durante uma sessão, observando como Sofia preparava com precisão uma compressa de ervas. Antônio ficaria orgulhoso de ver como você aperfeiçoou suas receitas. O progresso de Sofia era notável. Após 3 meses na vila, ela já conseguia caminhar por distâncias consideráveis, usando apenas uma bengala artesanal, belamente entalhada por um dos artesãos locais. Guardião continuava sempre por perto, mas agora mais como um companheiro do que como um apoio necessário. As tardes eram dedicadas ao estudo. Sofia descobriu que a vila mantinha uma biblioteca impressionante, com livros sobre medicina natural, fisioterapia e diversas outras áreas de conhecimento. Ela se dedicava especialmente aos textos sobre reabilitação, sonhando em um dia poder ajudar outras pessoas como ela. Cada pessoa que chega aqui traz uma história de dor, explicou Dona Carminha, a bibliotecária que havia chegado à vila 20 anos antes, fugindo de um passado que preferia não comentar. Mas também traz um dom que pode ajudar outros a curarem suas próprias feridas. Um dia, enquanto estudava na biblioteca, Sofia ouviu uma comoção do lado de fora. Um grupo havia chegado à vila trazendo uma criança em uma cadeira de rodas. Um menino de aproximadamente 8 anos, com olhos assustados e membros rígidos devido a um acidente recente. Sofia observou pela janela enquanto Maria Luísa recebia a família. O olhar do menino imediatamente se fixou em Guardião, que pastava tranquilamente próximo à biblioteca. Havia algo familiar naquela cena que fez o coração de Sofia apertar. Sofia sorriu, sentando-se ao lado dele. Não podia, mas aprendi que existem vários tipos de medicina e que às vezes os melhores médicos têm 4 patas e um coração enorme. É incrível como ele sabe exatamente o que cada pessoa precisa. Maria Luísa comentou, observando o Guardião gentilmente encorajar Pedro a se esticar para alcançar sua crina. Ele tem um dom especial para curar almas, não apenas corpos. Sofia descobriu que sua própria experiência de abandono e superação a havia preparado perfeitamente para esse trabalho. Ela entendia o medo, a frustração e a esperança que cada nova criança trazia consigo. Junto com o Guardião, desenvolveu um método próprio de terapia que combinava os tratamentos naturais com a conexão especial que apenas os animais podem oferecer. Você encontrou sua vocação, Maria Luísa disse uma tarde, enquanto observavam Pedro dar seus primeiros passos sozinho sob o olhar atento de Guardião.
Às vezes, precisamos nos perder completamente para descobrir nosso verdadeiro caminho. Sabe o que é mais incrível? Sofia comentou, observando o guardião guiar pacientemente outra criança em sua primeira tentativa de se levantar. Cada pessoa que chega aqui pensa que veio para ser curada, mas acaba descobrindo que também tem o poder de curar outros. A vila agora estava diferente da que Sofia encontrara em sua chegada. O espaço próximo ao estábulo havia sido transformado em uma área de terapia ao ar livre, com equipamentos adaptados e jardins de plantas medicinais cuidadosamente planejados. Era um lugar onde a medicina tradicional e os conhecimentos antigos se encontravam, criando algo novo e poderoso. Antônio sempre disse que a verdadeira cura vem do encontro entre o antigo e o novo. Maria Luísa refletiu. Você e Guardião são a prova viva disso. Numa manhã tranquila, enquanto Sofia colhia ervas no jardim medicinal com a ajuda de Pedro, agora caminhando com apenas uma bengala leve, um dos vigias da vila soou o sino de alerta. 3 badaladas curtas que indicavam a aproximação de estranhos. Sofia sentiu seu coração acelerar. Nos últimos meses, histórias sobre curas extraordinárias na Vila dos Esquecidos haviam começado a circular. Ela sabia que era apenas questão de tempo até a notícia atrair atenção indesejada. Do esconderijo, Sofia podia ouvir vozes se aproximando. Dizem que há uma jovem terapeuta aqui. Uma voz masculina comentava, que trabalha com um cavalo branco extraordinário. As histórias parecem fantásticas demais para serem verdade. Sofia prendeu a respiração. Era a primeira vez em meses que ouvia o nome de seu pai. Guardião percebeu sua tensão e encostou o focinho suavemente em seu ombro, oferecendo conforto. Naquela noite, durante uma reunião de emergência dos moradores da vila, decisões difíceis precisavam ser tomadas. Não podemos simplesmente fechar as portas para quem precisa de ajuda, Sofia argumentou. Mas também não posso permitir que minha história comprometa a segurança deste lugar. A ideia plantou uma semente na mente de Sofia. Durante a noite, ela não conseguiu dormir, relembrando sua jornada, o abandono, o encontro com o Guardião, a descoberta dos diários de Antônio, a chegada à vila, as vidas que havia ajudado a transformar. Com a ajuda de Dona Carminha, Sofia começou a organizar um registro detalhado de seus métodos de tratamento, combinando os conhecimentos dos diários de Antônio com suas próprias descobertas e as técnicas de Maria Luísa. Guardião permanecia ao seu lado durante essas sessões de escrita, às vezes indicando com o focinho certas plantas ou ervas específicas que Sofia não havia mencionado, como se quisesse garantir que nenhum detalhe importante fosse esquecido. Estamos criando mais que um livro, Maria Luísa observou. Estamos preservando um conhecimento que o mundo moderno está esquecendo. É engraçado, ela comentou com Pedro, que agora a ajudava com os pacientes mais jovens, como às vezes precisamos nos esconder para poder realmente nos mostrar. Sofia sorriu, observando o Guardião guiar uma nova criança em seus primeiros passos de recuperação. Sim, talvez fosse exatamente assim. Às vezes é preciso permanecer nas sombras para que a verdadeira luz possa brilhar através de nossas ações. O trabalho de documentação de Sofia havia se transformado em um verdadeiro compêndio de medicina natural e terapia assistida por animais. Através de um dos moradores da vila, que mantinha contatos com uma editora especializada em medicina alternativa, o manuscrito chegou às mãos de um editor interessado em publicá-lo. A vila inteira se mobilizou para ajudar. Um antigo fotógrafo documentário que vivia na comunidade ofereceu-se para fazer as fotos, sempre tomando cuidado para proteger a identidade de Sofia. As imagens capturavam momentos preciosos. Guardião gentilmente guiando crianças em suas primeiras tentativas de andar,
o jardim de plantas medicinais em plena floração, as sessões de fisioterapia ao ar livre. No entanto, foi uma única fotografia que mudou tudo. Em um momento de descuido, Sofia foi fotografada de perfil enquanto ajudava uma criança. A imagem era linda, mostrava perfeitamente a conexão entre terapeuta e paciente e acabou sendo incluída no material promocional do livro. A manchete fez o sangue de Sofia gelar. Empresário Ricardo Montenegro afirma: a curandeira da montanha é minha filha desaparecida. O artigo incluía uma comparação entre a foto do livro e uma antiga foto de Sofia, além de uma declaração de Ricardo anunciando que faria uma coletiva de imprensa para revelar toda a verdade. Sofia sentiu suas pernas fraquejarem, mas anos de fortalecimento físico e emocional a mantiveram em pé. Guardião, sentindo sua angústia, aproximou-se imediatamente, oferecendo apoio. Os dias seguintes foram de intensa preparação. A vila se organizou para receber a inevitável invasão de repórteres e autoridades. As crianças em tratamento e suas famílias se recusaram a deixar o local, formando uma barreira protetora ao redor de Sofia. O momento da confrontação chegou com o som de helicópteros e carros subindo a montanha. Ricardo Montenegro emergiu de uma SUV luxuosa, vestindo um terno impecável que parecia absurdamente fora de lugar no ambiente rústico da vila. Foi então que Guardião fez algo extraordinário. Sem qualquer comando, o cavalo caminhou majestosamente até o centro da clareira onde a coletiva estava montada. A multidão de repórteres abriu caminho, impressionada com a presença imponente do animal. "Não existe mais casa para onde voltar, pai", ela disse, sua voz clara e firme. "Você perdeu o direito de me chamar de filha no dia em que me abandonou naquela estrada." Guardião se posicionou ao lado de Sofia, como havia feito tantas vezes antes. A cena era poderosa, a jovem terapeuta e o majestoso cavalo branco encarando o empresário em seu terno caro. O silêncio que seguiu as palavras de Sofia foi quebrado por um som inesperado: aplausos. Começou com as famílias das crianças em tratamento e logo se espalhou pela multidão de repórteres e curiosos que haviam subido a montanha para assistir à confrontação. Ricardo Montenegro, pela primeira vez em sua vida, parecia completamente sem palavras. Seus olhos percorreram o ambiente, os jardins medicinais cuidadosamente mantidos, as estruturas de fisioterapia adaptadas, as crianças que observavam a cena com suas bengalas artesanais, decoradas com fitas coloridas. "A senhora Sofia me ensinou a andar de novo", o menino declarou, sua voz pequena, mas firme. "Os médicos da cidade disseram que eu nunca mais conseguiria, mas ela e o guardião me mostraram que eles estavam errados. Minha filha sorriu pela primeira vez em anos, depois de conhecer esse cavalo extraordinário", uma mãe compartilhou. Maria Luísa se aproximou carregando uma pasta grossa. "Aqui está toda a documentação dos tratamentos", ela disse, dirigindo-se aos repórteres. "Estudos de caso, progressão dos pacientes, análises científicas dos resultados. Não é magia ou milagre, é conhecimento ancestral combinado com dedicação e amor." Sofia observava a cena com lágrimas nos olhos, uma mão repousando no pescoço de Guardião. O cavalo mantinha sua postura nobre, seus olhos inteligentes fixos em Ricardo, como se o desafiasse a negar a verdade que se desenrolava diante dele. "Procurar você?", Sofia respondeu, incredulidade em sua voz. "Você me abandonou em uma estrada deserta, pai. Me deixou para morrer. Foi Guardião quem me salvou, quem me mostrou o caminho até a cabana do Sr. Antônio, quem me trouxe até aqui. Cada passo da minha recuperação aconteceu não por sua causa, mas apesar de você." "Agora você quer se reconciliar?", Sofia continuou. "Agora que meu trabalho está sendo reconhecido, que o livro vai ser publicado, que há repórteres e câmeras,
Onde estava esse arrependimento quando eu realmente precisava de um pai? O rosto de Ricardo empalideceu ainda mais. Ele olhou para as câmeras, para os repórteres, para as pessoas ao seu redor e, pela primeira vez em sua vida, viu-se sem uma saída elegante. Não vim aqui para buscar vingança, Sofia declarou, sua voz agora mais suave. Vim para mostrar que às vezes nossos maiores desafios podem se transformar em nossas maiores bênçãos. O que você fez foi terrível, pai, e terá que responder por isso. Mas olhe ao seu redor, veja quantas vidas foram transformadas porque você me abandonou naquela estrada. Maria Luísa se aproximou com um documento em mãos. Este é o projeto para transformar oficialmente a Vila dos Esquecidos em um centro de reabilitação e pesquisa em medicina natural. Sofia será a diretora técnica e todo o conhecimento que desenvolvemos aqui será compartilhado com o mundo. Você pode escolher como quer que sua história seja contada, pai, Sofia concluiu, como o empresário que abandonou a filha deficiente ou como o homem que reconheceu seu erro e decidiu apoiar um projeto que está mudando vidas. Me perdoe, ele sussurrou, lágrimas finalmente rompendo sua fachada de controle. Me perdoe, Sofia. 5 anos se passaram desde aquela manhã decisiva na Vila dos Esquecidos. O antigo refúgio nas montanhas havia se transformado em um respeitado centro de reabilitação, onde a medicina tradicional e os conhecimentos naturais se encontravam em perfeita harmonia. O livro de Sofia, publicado sob o título O Caminho da Cura Natural, havia se tornado referência mundial em terapia assistida por animais e fitoterapia. Ricardo Montenegro cumpriu sua parte do acordo. Após um processo judicial que resultou em serviço comunitário, ele dedicou sua experiência empresarial para ajudar a estabelecer a Fundação Guardião, uma organização sem fins lucrativos que garantia tratamento gratuito para crianças de famílias sem recursos. Numa manhã clara de primavera, Sofia caminhava sem bengala pelos jardins do centro, supervisionando uma nova colheita de plantas medicinais. Guardião, ainda majestoso apesar dos anos a mais, a acompanhava fielmente. Seu pelo branco tinha agora alguns fios prateados, mas seus olhos mantinham a mesma inteligência e bondade de sempre. Olha só quem chegou! Pedro, agora um adolescente estudando para se tornar fisioterapeuta, chamou sua atenção. Um grupo de crianças em cadeiras de rodas se aproximava pela trilha principal, suas famílias carregando expressões que Sofia conhecia bem, uma mistura de esperança e apreensão. Bem-vindos ao Centro de Reabilitação Vila dos Esquecidos. Sofia os recebeu com um sorriso caloroso. Guardião, como sempre, já se aproximava das crianças, seu comportamento gentil imediatamente quebrando a tensão inicial. Sofia observou com ternura enquanto o guardião se abaixava para permitir que uma das crianças tocasse sua crina. Era o mesmo gesto que ele havia feito com ela tantos anos atrás, naquela estrada nebulosa onde tudo começou. O centro havia crescido além das expectativas. Agora contava com uma equipe multidisciplinar de profissionais, muitos deles antigos pacientes que haviam decidido dedicar suas vidas a ajudar outros. O estábulo original havia se expandido, abrigando outros cavalos especialmente treinados por Guardião, que demonstrou ter um talento único não apenas para ajudar humanos, mas também para ensinar outros animais. Sofia! Uma voz familiar chamou. Era seu pai, chegando para sua visita semanal ao centro. Ricardo havia mudado profundamente. O terno impecável dera lugar a roupas mais simples, e sua antiga arrogância se transformara em uma humildade genuína. Ele agora passava seus dias ajudando na administração do centro e compartilhando sua história como um testemunho de transformação. E as novas instalações estão quase prontas, ele informou, referindo-se à ala infantil que estava sendo construída. E o programa de bolsas para a formação de terapeutas já tem 50 inscritos.
Ao final daquele dia, como fazia todas as tardes, Sofia levou o guardião para um passeio especial. Eles seguiam uma trilha que levava até um mirante natural, de onde podiam ver todo o vale. O sol poente pintava o céu com tons de rosa e dourado, criando um espetáculo que nunca deixava de tirar seu fôlego. No horizonte, as luzes da vila começavam a se acender, criando um cenário acolhedor. O som dos sinos do centro ecoava pelo vale, chamando todos para o recolhimento. O mesmo som que havia guiado Sofia e Guardião até ali, anos atrás. Uma brisa suave soprou, trazendo o perfume das ervas medicinais dos jardins. Sofia fechou os olhos, sentindo a gratidão inundar seu coração. O abandono que deveria tê-la destruído havia se transformado no fundamento de algo extraordinário. Um lugar onde a dor se transformava em cura, onde o desespero dava lugar à esperança. Cada história tem seu propósito, ela refletiu, acariciando a crina de seu eterno protetor. E às vezes, os anjos aparecem com 4 patas, nos ensinando que o verdadeiro milagre não está em nunca cair, mas em aprender a se levantar, um passo de cada vez.